Bem, pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre Santa Ceia ou Páscoa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre a Santa Ceia, que fala assim, a mentira da Santa Ceia. Só que algumas pessoas chegam a dizer que a Santa Ceia foi uma aliança, né? Eu acho que Deus deixou para nós, no tempo da gente hoje, nós seguir esse ritual ensinado por Jesus Cristo. Mas nós vamos ver que não foi bem assim. A Bíblia vai mostrar agora para nós como mais ou menos que Deus fez essa aliança e com quem que Deus fez. Porque antes dessa aliança ser feita, já tinha pessoas, que eu vou deixar bem claro aqui na Bíblia, já tinha pessoas na terra. E era uma nação grande, não era 3 nem 4 pessoas. E veja o que Deus falou sobre eles e também falou para Moisés. Nós vamos ler agora, depois nós vamos lá para Mateus, mas primeiro vamos começar aqui no livro aqui de Êxodo, capítulo 23, versículo 24 em diante. Vamos lá. Talvez um pouco mais que eu vou escolher aqui um tema aqui. Vamos lá. Ó. Eu quero dizer para vocês neste vídeo que também eu não sou um intérprete da Bíblia, não estou interpretando a Bíblia, só estou lendo como está escrito. Vocês peguem a Bíblia de vocês e vocês vão ter a mesma noção que eu estou tendo aqui. Porque a palavra de Deus ela é uma só. Tem muitas pessoas que também diz que a Bíblia nada mais é do que um livro em cima do outro. Para mim não é assim. Se ela foi escrita pelos profetas de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, então é mais que uma verdade. Quem quer desacreditar, pessoas também têm direito de acreditar e desacreditar em quem quiser. Então vamos lá. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 24. Vamos começar aqui. Aqui eu vou começar no capítulo 20, versículo 23, porque vamos ler mais, para nós ter mais noção de como foi feita essa aliança. Aqui, ó. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jubizeus, e eu os destruirei. Veja que quando Deus mandou essa palavra a Moisés, para ele ir nesse lugar, já tinha bastante nações, bastante povos, né? Cada nome desse significava uma tribo, uma coisa parecida assim, uma nação, né? Uma família, né? Bastante gente que morava naquele setor, naquelas terras para onde Deus tinha apontado para Moisés. Aí então diz assim, ó, mais para frente, aqui no 24: não adorarás os seus deuses. Veja que Deus já estava se ciumando ali daquele povo. Olha, vai para lá, mas não adora o Deus deles. Vamos seguindo, raciocinando direitinho. Olha, aqui, ó, o 24: não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e te será do vosso meio, e tirará do vosso meio as enfermidades. Vejam que Deus prometeu para eles: vão para aquele lugar, não adorem o Deus deles, não acompanhem os rituais dele, e eu tirarei do meio de vós a enfermidade. Então vamos mais para frente. Diz aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde estareis. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Todos os inimigos. Vejam que aqui já tinha
uma demonstração de duas nações, duas pessoas diferentes. Um povo que já existia e o povo escolhido de Deus que ia para aquele meio. Veja, duas nações aqui, ó. O povo de Deus e o povo que já existia naquela terra. Aqui, ó. Então, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares, farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. 3 famílias falaram aqui, ó, 3. Vejam que já existiam pessoas. Aí vamos mais para frente. Não as lançarei diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Deus preparou tudo de um jeito que hoje às vezes a gente quer que Deus resolva uma causa da gente de um dia para o outro. Mas Deus disse aqui, ó, não tirarei de diante de ti no mesmo ano. Quer dizer que ia demorar um tempo. Aqui vamos mais para frente. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Os moradores da terra que já existiam naquele lugar. Vamos à frente. Não farás aliança nenhuma com eles. Não farás alianças nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na terra na tua terra, para que te não façam pecar contra mim, e servireis aos seus deuses. Isso te será cilada. Veja que Deus já estava preparando para aquele povo não se misturar com o povo deles. Vamos seguindo agora para o capítulo 24. Diz assim, ó. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Mais à frente, versículo 4 do capítulo 24. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Vejam que 12 colunas foram levantadas. 12 tribos de Israel era o número daquelas colunas. E quando você vai lá para o Novo Testamento, representa quem? Os 12 apóstolos. Veja que as 12 colunas que Moisés levantou aqui, já é representando as 12 tribos de Israel, e as 12 tribos de Israel já representando os 12 apóstolos escolhidos de Deus, de Jesus Cristo, lá no Novo Testamento. Nós vamos chegar lá. Então diz aqui, ó: e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício pacífico de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e outra metade expingiu sobre o altar. E tomou o livro da lei, o livro da aliança, e os leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos.
Então tomou Moisés aquele sangue e o expingiu sobre o povo. Disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, e respeito de todas estas palavras. A respeito de todas estas palavras. Então, aqui foi uma aliança que Deus fez com aquele povo, uma nova aliança, ali, ó, uma aliança que Deus fez com aquele povo. E também o pedido dele para que aquele povo não se misturasse com aquela outra nação, porque Deus tinha escolhido o povo de Israel, não esse povo que vinha já existindo ali antes dele. Agora vamos lá para o livro de Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus, que vocês vão ver se cumprindo aqui essa parte. Porque é interessante a gente observar as escrituras para que não tenha conversa de frajuta, conversa de estudiosos, conversa de intérprete, né? Interpretadores da Bíblia. Então aqui nós vamos ver que quando o sangue foi derramado lá no livro de Êxodo, já foi uma aliança de Deus com o povo dele. E agora nós vamos ver o fechamento da aliança, Deus fechando o fechamento da aliança ali com o povo dele. Abriram lá a aliança que fez, e se fechando aqui no Novo Testamento. Capítulo 26 de Mateus, versículo 26. Uma coisa que eu queria deixar aqui bem clara, pessoal, é sobre o que eles fizeram lá em Êxodo. A preparação da Páscoa, que foi no Êxodo 12 que eles fizeram. E aqui eu vou ler aqui essa parte que é: os discípulos preparam a Páscoa. Veja que nunca existiu Santa Ceia. Isso aí já foi criado pela mão do homem, um tema botado pela mão do homem. Aqui, ó, no primeiro dia da festa dos pães asmos, que era o dia que era comemorado, que era feito a Páscoa, era nos dias dos pães asmos. Então veja, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos o preparativo para comeres a Páscoa? Então, ali já começou o preparativo para a Páscoa, que seria a última Páscoa, o fechamento daquela aliança e a abertura de uma nova aliança. Já não seria mais com derramamento de sangue após aquela Páscoa. Já seria com derramamento de sangue, encerrando aquela velha aliança e fazendo uma nova aliança. Vamos em frente. Ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa. Aí diz aqui, ó, com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Veja que Jesus arrastava ali multidões de pessoas. Agora há um significado aqui. Vamos ler mais para frente para me poder colocar. Porque essa colocação eu não coloquei no outro vídeo que eu falei sobre a Santa Ceia. Estou fazendo essa colocação agora. Vamos à frente. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa, com os 12 discípulos. Aqui está a colocação. Por que os 12 discípulos? Porque lá no Êxodo, quando levantaram as 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel, Jesus Cristo escolheu apenas os 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel. Então aqui a Páscoa foi encerrada, a Páscoa apenas com os 12 apóstolos. Ninguém mais participou da Páscoa. Só os 12 apóstolos, segundo a Bíblia. Agora, se tiver algum intérprete da Bíblia lendo aí e me mostrar dentro da Bíblia que multidões de pessoas, 5.000, como eles fazem a Santa Ceia aí, 10.000 pessoas, um pátio, né? Vamos botar um pátio com 3.000 pessoas ou 50.000 pessoas, um estádio de futebol, né? 90.000 pessoas participando da Santa Ceia que vocês pregam, porque Jesus só fez a Santa Ceia, ele e os 12 apóstolos, porque assim a Bíblia deixa bem claro. Essa é a colocação.
Então, mais para frente. Enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo entristado, quase enrola, contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que meter comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Agora aqui, ó. Aqui lá vem a mão do homem. Já não é Páscoa mais, já é Santa Ceia. Aí diz assim: não, é porque a última ceia, a última refeição do dia. Nada a ver. Páscoa é Páscoa. Ele estava aqui fazendo a celebração da Páscoa. E se era Páscoa no começo do Êxodo, vai ser Páscoa aqui também, porque a Bíblia diz que é Páscoa. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos. Só aos discípulos. Hoje nós vemos pessoas dentro dos templos, homem com 3 mulheres, homem com 4 mulheres, mulheres com 3 homens, com seu esposo em casa e mais 2 homens fora, e participando da Santa Ceia. É porque é remissão de pecado. Se é remissão de pecado, então nós vamos ter que aceitar o vinho, o suco e o pão. Mas vamos andar mais para frente. É remissão de pecado, né? Aqui, ó. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, o meu corpo. Se Jesus disse que ali é o corpo dele, porque Jesus quem estava com o pão na mão, e Jesus só ele tinha e tem o direito, tinha, né? Naquele momento, o direito de dizer: esse é meu corpo. Porque ele estava partindo o pão, porque a poucos momentos dali, ele seria entregue o corpo dele para ser partido, sangrado, para salvar aquela humanidade. Não cabe para nós hoje, porque o pão quem partiu foi Jesus. Jesus, quando partiu o pão, ele estava representando: o meu corpo vai ser despedaçado aqui, ó, por vós. Aí partiu o pão, deu para os discípulos. Só que os discípulos talvez nem tivessem entendendo ainda direito. Vamos mais para frente. Aqui diz, ó: esse é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Primeiro, bebei dele um cálice só. Todos ali participaram de um cálice. Não cada um seu copinho. Não cada um sua dosinha. De maneira nenhuma. O cálice, como está dizendo aqui, participai dele todos. Ele rodou o cálice pela boca de todos os 12 apóstolos. Andando mais à frente. Versículo 28 de Mateus 26. Diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então, o sangue de Jesus Cristo na cruz é quem foi o remetidor de pecados. Remeteu o pecado daquele povo quando ele derramou o sangue na cruz para tirar o pecado daqueles pecadores. Inclusive de nós hoje, que somos pecadores, até o momento que nós reconhecer que Jesus Cristo já combateu com o pecado na cruz. A partir daquele momento nós não somos mais pecadores. Agora, para aqueles que estão celebrando a Santa Ceia, fazendo uma coisa, resgatando aquilo que o próprio Jesus Cristo destruiu e estão trazendo hoje para a vida de hoje,
Esses são transgressores, porque eles estão esperando Jesus Cristo vir para fazer esse mesmo ritual da Páscoa, morrer na cruz novamente, derramar o sangue dele, para aí eles começarem a entender que aquela ação da Páscoa já se encerrou. Pelo amor de Deus, não tem cabimento algum. Vamos mais adiante. Para a remissão de pecados, quando disse remissão de pecado, ia ser na cruz. Não era o pão físico que Jesus estava com ele na mão. Quando Jesus disse lá no livro de João, eu sou o pão da vida. Quando ele disse eu sou o pão da vida, era ele. Não é o pão que o padeiro faz não, que tira a remissão de pecado não. Aquilo não tem valor algum. É uma coisa que você faz aquela ação, aquela prática hoje, quando amanhã você está falando mal do vizinho, você está jogando pedra na casa do vizinho, você está falando mal da vizinha, você está indo para a igreja, quando volta já vem falando mal de um vizinho que estava mal vestido, de uma pessoa que estava próxima de você ali, que estava com mau cheiro, que não botou um perfume bom, e isso aí eu tenho ouvido muitas pessoas fazerem isso. Mas não recebeu a Santa Ceia? Cadê o pecado que foi lavado? A prova que pão e vinho e suco não lava pecado de ninguém. Porque o único pecado que nós temos que só pode ser tirado quando a gente aceitamos Jesus Cristo, porque o pecado já foi morto lá na cruz. Quando ele derramou o sangue dele, já foi encerrado todo o pecado da humanidade. E para aquele que nele crê, vai seguir em frente, com a alma limpa, purificada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Não é pão e nem vinho que vai tirar o teu pecado. Vamos seguir aqui e terminar o tema. Aqui diz, ó, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Veja, quando Jesus saiu, né, que ele ressuscitou, ele voltou, né? Ele voltou. Quando ele voltou, ele encontrou com alguns discípulos. E eles não reconheceram que Jesus era o Jesus ressuscitado. Mas no partir do pão novamente, que Jesus estava partindo o pão lá onde eles se encontraram, que já não fala mais que era uma Páscoa. Daqui em diante não existiu mais Páscoa. Também não existiu Santa Ceia, porque a Santa Ceia que estava fazendo lá em Atos, o próprio Paulo repreendeu aquilo ali. Vocês estão resgatando algo que Jesus já destruiu. E vocês estão resgatando para o tempo de hoje. Bem, quando Jesus partiu o pão que foi entregar ao discípulo, o discípulo viram que era Jesus ressuscitado e o reconheceram. Então, para você ver que a aliança de Jesus Cristo com aquele povo encerrou a Páscoa, dali para frente era salvo pela graça e pela crença no sacrifício dele na cruz. Então eu digo uma coisa para você, não encerre a cruz de Cristo, porque Jesus morreu na cruz para te salvar e salvar toda aquela humanidade que nele crê. Porque se você resgatar aquilo que Jesus destruiu, então o sacrifício de Cristo é inútil para você. Nada valeu. Jesus não fez sacrifício nenhum por você, porque você está jogando fora o sofrimento de Cristo, aquilo que ele passou uma única vez para te salvar. Mas você não aceita, porque você é o intérprete da Bíblia e você vive ensinando as pessoas que Jesus ainda vai vir para salvar vocês. Se Jesus ainda vai vir, vocês estão igualzinho aos fariseus, que não aceitaram a vinda de Cristo, dizendo que o Cristo ainda vinha. E quando o Cristo viesse, ele vinha brilhando de ouro, de poder e grande glória, para vocês conhecer que realmente era o Cristo verdadeiro que vocês esperam vir daqui a não sei quantos mil anos. Né? Porque 2000 anos já se passaram e Jesus não veio. Porque a Bíblia deixa bem claro que ele já voltou. E glória a Deus por isso. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês que assistiram esse vídeo. Que Deus fortaleça cada vez mais a mente de vocês e abra mais a mente de cada um de nós para conhecer a verdade como está escrito.